Mas a Bíblia tem um texto lá de Isaías 53, verso 3, que diz assim. Então, Isaías, capítulo 53, verso 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Menosprezo mesmo. Sobre o menosprezo, sobre a solidão, eu já preguei nos outros domingos, já falei sobre isso, sobre a traição, foram os temas dos últimos domingos. Hoje eu quero falar sobre Jesus, o homem de dores. Por que ele tinha esse título dado por Isaías? E por que ele realmente encarnou naquele momento da paixão, o momento de maior dor que um ser humano pode passar? Jesus, irmãos, aqui nessa passagem da história de Jesus que nós vimos a encenação, mostra aqui um homem que tinha uma missão. Que missão era? Resgatar. E toda missão que envolve resgate é uma missão que a pessoa corre risco. Então, você vai ao campo de batalha para resgatar um amigo, um soldado que ficou para trás. Se você decidir voltar para buscar o seu amigo, possivelmente você está correndo um risco de levar um tiro, levar uma bomba sobre a cabeça, enfim, é arriscado. E Jesus então paga o preço de vir resgatar o homem quando ele decidiu vir. Por isso ele correu esse risco de muitas dores, correu risco mesmo. Assim como o pecado, irmãos, na nossa vida é um prazer, o pecado é falsamente prazeroso. Assim como o pecado é falsamente prazeroso, a dor é verdadeiramente autêntica. Olha, coisa interessante. O pecado é falsamente enganoso, mas a dor não é enganosa. Quando a pessoa sente, ela sente mesmo. Não tem como não dizer que a pessoa está sentindo dor. Ela está sentindo. Para nos libertar desse falso prazer, Jesus, ele precisou então levar sobre ele essa dor autêntica. Ele precisou para nos libertar desse falso prazer, desse prazer momentâneo. Ninguém estava preparado para enfrentar esse tipo de dor, a dor eterna. Lembre-se, o homem sem Deus, se ele morre sem Jesus, ele vai para o tormento eterno, a perdição eterna. Mas Jesus, e essa dor seria eterna também. Imagine você passar a eternidade com dores. Jesus veio para que você não passe por essa eternidade com dores. Ele veio para resgatar você, para você ter então uma vida verdadeira e não ter mais dor nenhuma. Mas ninguém estava preparado para essa missão. Nenhum ser humano seria capaz normalmente de... muitos messias no Antigo Testamento, Moisés que veio resgatar, depois Deus levantou Josué, depois Deus levantou outros homens para tentarem fazer esse papel, mas nenhum conseguiu, só ele, mesmo ele. Então Deus, o Eterno, colocou um homem de dores para assumir esse lugar de dor. Quando Jesus veio ao mundo, aquele bebezinho inocente, ele veio então para se preparar para esse momento da paixão, o momento mais difícil. O profeta Isaías, lá em Lamentações 1:12, tem uma expressão interessante. O Espírito Santo de Deus põe na boca do próprio Jesus as palavras do profeta Jeremias, que diz: olhai e vede se há dor igual à minha dor. Olhe e veja, existe uma dor maior do que esta minha dor. Afinal, irmãos, com tantos gêneros possíveis de morte que o ser humano pode morrer, a agonia do nosso Salvador é realmente, ou foi, a mais dolorosa. Algumas pessoas argumentam que, cientificamente falando,
Não se pode dizer que a dor de Cristo foi a maior dor que já existiu. Eles argumentam isso. Existem outros gêneros pior de morte do que a da crucificação, com pessoas que morrem lentamente, corroídas por ácidos e tantas outras formas mais dolorosas de morrer. Mas um grande teólogo do passado, São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, ele tenta entender e explicar o tamanho dessa dor, a dor de Cristo, em sua suma teológica. E ele diz assim: sobre a paixão de Cristo, deve-se dizer que ele suportou uma dor autêntica, tão sensível, causada por algo que fere o corpo, como aquele que fere a alma. Então a dor de Jesus, ela ultrapassou a dor do corpo e entrou na dor da alma. Olha só, causada pela percepção do que é nocivo e aquilo que se chama mais profunda tristeza dentro do coração do homem. E aí, eu posso estar falando aqui, para vocês que estão aqui, a igreja está cheia, e eu sei que está batendo recorde de audiência, nossa internet hoje lá, muita gente assistindo pela internet que eu estava vendo. Você que está em casa assistindo, pode ser que você esteja passando por uma dor que você acha que é muito grande, que é uma dor insuportável, que é uma dor de alguém que traiu você, até penetrou a sua alma. Tomás de Aquino diz que a tristeza que Jesus sentiu foi tão grande. Ambas foram em Cristo as maiores dores presentes em sua vida. Quais foram as causas ou o tamanho dessa dor de Jesus? A causa da dor mais sensível, com certeza, foi a lesão corporal. Foram pessoas batendo nele, colocando feridas nele, furando, batendo, que tornou então a dor de Jesus mais repugnante na extensão do sofrimento, mas também pelo esse gênero do sofrimento. A morte dos crucificados, irmãos, a gente está aqui hoje celebrando, a gente sente uma hora ou outra um tipo de dor, mas a gente não pode, se os filmes pudessem relatar, aqui a gente teve a brilhante cena aqui da crucificação, mas se nós estivéssemos lá ao vivo e a cores mesmo, vendo aquela cena, nós talvez sentíssemos mais essa dor e pensaríamos muito mais no sacrifício que Jesus fez em nosso lugar e nós faríamos mais para Ele. Mas como a gente não estava lá, a gente não sente, nós não estamos nem perto de pessoas... E tem pessoas que fogem do sofrimento, né? Não gostam nem de ver, fecham os olhos, não gostam de ver. Mas precisamos hoje colocar os nossos olhos lá. A morte dos crucificados é a mais cruel, porque são transfixiados em locais dos nervos. Então, onde os pregos furam, irmãos, não é qualquer lugar. Eles furam num lugar precisamente doloroso. Os romanos tinham esse prazer de ver a pessoa sofrer mesmo. Então eles sabiam que naquele ponto ali era muito sensível, havia muita dor. Nas mãos e nos pés, o próprio peso do corpo aumentavam mais ainda a continuidade da dor. Eu já experimentei, eu tinha, né? Graças a Deus, hoje eu estou bem melhor. Esses dias uma irmã viu uma postagem, falou comigo lá de que ela estava com um problema no estômago e tal, eu dei uma dica para ela, e depois disso eu não tenho mais, porque dava muita dor de cabeça, cefaleia fortíssima, que não é qualquer Doril que resolve, tem que ser um remédio mais forte. Então, quando eu passava mal e ficava com aquela dor, então eu deitava de um lado, de um jeito, eu já tinha um jeitinho de deitar e colocar meu dedo num ponto da cabeça, que aliviava um pouco da dor. Ou às vezes, uma dor na coluna, você tem que sentar de um jeito, colocar uma almofada e ficar ali. Caso você faça assim, você já sente a dor. Então você tem um jeito certo de ficar ali para não ter a dor. Então a dor da crucificação, conforme o peso vinha,
Ele tentava subir e só esse movimento, por menor que fosse da mão, já doía tudo. Doía tudo. Qualquer movimento que Jesus tivesse na cruz ali, o cansaço, de repente ele estava cansado, só o respirar já dava dor nas mãos, nos pés. Era muito angustiante esse tipo de dor. É uma dor que perdura, uma vez que o crucificado não morre logo também, como os que são transpassados pela espada. Não, ali ele é colocado ali para sofrer mesmo horas e horas. Os ladrões geralmente parece que mereciam esse tipo de morte, mas Jesus passou por isso então. Já a causa da dor, falamos da dor, lesão corporal. Nós não podemos ter ideia do que é isso. Nós temos ideia do que é uma dor de dente, aí você fica segurando com o dedo assim para tentar passar a dor do dente. Mas esse tipo de dor nos nervos, nós não temos ideia do que seja. Já a causa da dor interior, que é a dor da alma, foi e representou todos os pecados do gênero humano, todos, pelos quais, sofrendo, Cristo dava satisfação, a ponto de, dizer, assumi-los para si. Então Jesus falou assim, eu vou assumir todos para mim. É igual a gente, né, irmãos? Quem é marido, quem é pai, especialmente os homens, né? A gente tem parece que um dom de assumir as coisas, pelo menos os homens de verdade, né? Então aí os homens yes aí que fizeram um dia da tranquilidade, onde é que estão os homens aí? Yes. Esses homens aí que eu estou falando, que assumem o seu papel, que trazem a responsabilidade para si. Jesus trouxe para si, então, toda a responsabilidade dos pecados. Ele trouxe para ele, então, o peso. Ele foi realmente, teve essa responsabilidade de homem, de macho, de trazer para si, não fugiu da situação. Ele trouxe, sumiu para si. Na paixão, nosso Senhor, com efeito, cumpriu a profecia de Jeremias, de novo falando, aquela profecia, olhai e vede se há dor igual a minha. Tem aquele texto ainda de Jeremias aí, minha irmã, para colocar para eles, Lamentações 1:12. Olhe e vede se há dor maior que essa. Importa, porém, encarar a paixão de Cristo não também sob uma ótica somente da dor humana, da dor física, mas consideremos também o grande amor que Ele nos amou. A gente olha muito para Jesus morrendo na cruz e a gente evidencia só a dor física. Não, a gente tem que evidenciar, na verdade, o seu grande amor do qual Ele nos amou. Isso tem que ser maior, porque o que fez Ele encarar o sofrimento, aguentar o sofrimento, foi o amor que Ele tinha por você. Por amor, irmãos, nós fazemos muitas coisas, não somente aquelas loucuras, você fez loucura por amor, loucura, não, é muito mais que isso, é morrer pelo outro por amor, isso é diferente. Nem os piores sofrimentos do mundo seriam capazes por si de redimir esse homem dos seus pecados, só esse amor. Foi profunda a união com Cristo e com a pessoa divina que deu sentido a todo esse sofrimento que ele experimentou em sua carne. Então ele só aguentou também porque ele estava olhando para o Pai estava com ele, ele estava com o Pai, senão também ele não suportaria. Foi essa profunda união de Cristo com o divino, com a pessoa do Pai. Por isso, deve-se dizer que ele nos salvou na cruz, mas na realidade a realidade é a seguinte, mais angustiante, a mais agonia de que Jesus passou foi por amor. Foi por amor. Vimos nesta noite, irmãos, Cristo, as dores de Cristo. Vimos o quanto ele sofreu na peça de teatro aqui, e agora eu pude fazer lá algumas coisas sobre a dor de Cristo. Agora eu queria mudar a ótica dessa mensagem, e eu queria perguntar para você, qual é a sua dor? A dor da sua vida. Eu falei um pouco daqui do que eu já passei, dor física, difícil. Mas existem outros tipos de dores. Qual é a sua dor nesta noite?
dor, irmãos, é a defesa do organismo para sinalizar algo que está faltando na sua vida, no corpo. A dor significa o seguinte: está faltando alguma coisa no corpo que está causando essa dor. O que está faltando para você resolver esse problema? A dor pode ser provocada ou pode ser involuntária. Existem dores diferentes: a dor física, existe a dor emocional e existe a dor espiritual. Uma coisa que eu aprendi com Deus, aprendi com a minha esposa, no convívio com ela, aprendi na lida pastoral, é que ninguém deve ignorar uma dor. Ninguém deve ignorar uma dor. Achar, isso não é nada. Isso que você está passando nem é tão grave. Não. É lógico que tem gente que exagera, né? Tem gente que até ilude para querer aparecer, querer atenção ou querer ser notado. Tem gente que até exagera, tudo bem. Mas mesmo assim, uma dor não pode ser ignorada. Repita comigo: uma dor não pode ser ignorada. É por isso que nós estamos falando sobre isso essa noite para você. Por causa do que você está passando. Ela é legítima. Precisamos ser empáticos, observar a dor do outro, o que o outro está passando. Não trate a dor com desprezo, encare a dor com respeito. Encare a dor com respeito. Jesus foi homem de muitas dores justamente para nos ajudar nas nossas dores. Então ele precisou passar por isso para ele poder dizer para você. Então, tem uma outra música, pastor, desculpa, a minha cabeça é cheia de música. O Sérgio Pimenta, eu gosto muito desse compositor, que disse: só quem sofreu pode ajudar quem já sofreu. Aí ele continua, uma poesia linda. Ele faz esse tipo de comparação. Se você não sofreu, você não vai ligar para aquilo, mas se você já passou por aquilo, você sabe o quanto é doloroso. Eu estive num funeral ali, esses dias, 2 funerais. E o candidato a pastor Carlinhos Oliveira, ele está lá na frente, foi comigo. Eu estava ali ajudando a consolar aquelas famílias, aquela mãe que morreu, aquele pai e tal. Eu estava vendo como Deus estava usando esse irmão, porque ele já passou por isso. Perder irmão, perder mãe, perder. Então isso fortalece a pessoa, ela já passou por aquilo e ela pode consolar com mais propriedade, com mais amor. É muito bonito isso. Então, todos nós já passamos por sofrimento. Por que Deus dá o sofrimento para você? Para você aprender a superar, para ajudar outros, assim como Jesus fez. Por isso ele era homem de muitas dores. Por que os católicos adoram, entre aspas, a Maria, a mãe de Jesus? Muitas vezes por causa da dor, do sofrimento que ela passou como mãe. Inclusive, Maria das Dores, também dizem, né? Que existe uma Santa Maria das Dores. Tem muita gente que tem esse nome também. Minha avó, por exemplo, chamava Maria das Dores. A dor marca a vida da pessoa, ela mesma, e a dor também ajuda ela a ajudar outros, a consolar outros. Não despreze, Jesus foi homem de dor justamente para ajudar as pessoas. Marcos capítulo 2, verso 17, diz: não são os sãos que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas quem? Os pecadores. Então você falou, não ignore o sofrimento. Não ignore a dor dos outros. Jesus não ignora as suas dores. Ele está bem atento para o que você está passando. Aliás, ele está atento sempre, especialmente nessas horas. A dor física, irmão, sinaliza algo que precisa ser consertado. Concorda comigo? A dor física.
A dor emocional, quando ela é manifesta, não tem interpretação lógica quando ela é anunciada, mas ela precisa ser resolvida também. O que é a dor física? O que você faz quando você fica com uma dor? Logo, de repente você pega um remédio, como eu já tomei alguns remédios, às vezes não passa. Ou busca médicos ou tratamento para resolver essa dor. Fica quietinho num canto até a dor passar. O que você faz? O que você tem feito para aliviar as suas dores? E essa dor emocional? Muitas pessoas desprezam essa dor. Eles se preocupam com a dor física, mas existe algo emocional que vai crescendo, se não tratar, vai crescendo e vai perturbando outras áreas. É igual o câncer, vai percorrendo, vai entrando e vai atrapalhando as outras áreas da vida. Aí depois você vê que todas as áreas da sua vida estão desequilibradas, estão destruídas, estão sem força, porque aquele pontinho de dor que você ignorou lá atrás, você não tratou. Deixe essa noite Jesus tratar os seus pontos emocionais, por menores que sejam. Precisa ser tratado. Está com problema. Os que adiam suas dores potencializam os seus problemas. Fiquei muito preocupado com a nossa ajudante gerais aí, que ela estava com essa dor ali, e até ela marcar, o médico demorou, porque só daqui 20 dias, depois ela marcou, aí foi marcar a biópsia para daqui 60 dias, e ela com a dor. Eu falei, mas não pode ficar tanto tempo assim com essa dor. Infelizmente o sistema de saúde nosso não é bom, até quem tem plano às vezes demora. Então não é bom ficar adiando, porque pode aumentar o problema, pode aumentar, e quando vai ver aí, até marcar a cirurgia, de repente a pessoa nem consegue, já se espalhou. Não sei se é o caso dela, era outra coisa, graças a Deus ela está melhor, tá, irmãos? Nossa irmã, graças a Deus. Mas estou falando porque tem que tratar logo. Os que adiam potencializam os seus problemas. Agora, irmãos, para terminar, existe uma dor, a dor espiritual, essa vai englobar todas as outras dores. Porque com a saúde da vida espiritual, você consegue superar, você consegue curar as outras dores. Essa é a grande diferença. E quando Jesus, homem de muitas dores, veio morrer pelos nossos pecados, ele estava pensando na dor espiritual. Porque às vezes a dor emocional, a dor física, não tem como escapar. Eu lembro de um pastor tão querido, lá da Igreja Memorial da Tijuca, que ele teve esse câncer ele teve um câncer assim, muito agressivo. E ele pregou, deu testemunho até assim, umas semanas antes dessa cirurgia, que ele podia não voltar. E ele falou claramente, e já estava se despedindo, e a gente ficou pensando, mas por quê? Um homem tão bom, um homem tão especial, um homem tão abençoado, uma pessoa ainda não tão de idade, por que Deus levou essa pessoa? E a gente fica pensando, e ele falando lá, irmãos, não chore, não, ele na dor lá dele, ele estava consolando ainda, dizendo assim, gente, a dor mais, o problema maior não é esse, o carnal, o físico, mas eu estou bem emocionalmente, ele falava. Por mais que a gente achasse que não, ele falava, eu estou bem emocionalmente. Está pregando já? Se despedindo da esposa, dos filhos? É porque a fortaleza espiritual, ela cura as outras áreas. Ele mostrou tamanha. Então, essa dor engloba os sofrimentos físicos e podemos computar, então, também a dor da alma, a dor das emoções. O tamanho da dor espiritual foi diagnosticado quando Jesus, homem de dores, se revelou na cruz do Calvário. Então, essa cena aqui revelou o seguinte: agora vocês vão ter salvação e a cura da alma, consequentemente, a cura emocional, em alguns casos, a cura até física. E tem gente, irmãos, que às vezes está doente emocionalmente e começa a refletir, então, na dor física.
Aí a pessoa aceita Jesus, se entrega para Jesus, com todo o seu coração, se lança nos braços de Jesus. Jesus cura o emocional dela e aos poucos a dor física vai sendo curada também. Geralmente é nessa ordem que acontece. Jesus cura a vida espiritual, depois cura a alma, depois cura a parte física, em alguns casos. Então, irmãos, a dor espiritual, Jesus foi revelado no Calvário. Ele mostrou o tamanho trauma humano do pecado quando levou sobre si todas as nossas enfermidades. O grito que saiu da cruz, quando Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi a dor maior que Jesus sentiu, quando ele ficou sozinho. Aqui está somatizada toda a dor da humanidade. Mateus 27, 45. E desta hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: meu Deus, por que me desamparaste? O que mantinha Jesus firme na missão? Ele levou chicotada, ele se levantou. Ele foi traído, suou gotas de sangue, ele se levantou de novo e continuou. Ele não falou nada diante das autoridades, ele podia ter explodido ali, respondido. Ele respondeu mansamente. O que fez Jesus ficar firme? A presença do Pai. Então, irmãos, o que vai fazer você ficar firme ante tantas dificuldades que você passa, que você está passando, dores, sofrimentos, tudo que você passar, se você tiver a presença do Pai, assim como Jesus, você vai ficar firme, amém, irmãos? Amém. Você vai ficar firme. Jesus ficou firme porque o Pai estava presente com ele. Sem a presença do Pai, só somatizaremos dores na nossa vida. Repetindo, sem a presença do Pai, nós vamos somatizar cada vez mais dores na nossa vida. Por isso que a humanidade aí está enferma. Jesus sentiu a dor da ausência, a maior ausência de todas, a ausência do Todo-Poderoso, da presença do seu Pai ali. Imagine Jesus isento da presença do Pai. O Pai deixou o Filho, pois ele havia tomado o lugar da humanidade. Por isso que o Pai o abandonou naquele momento. Porque Jesus ocupou o lugar da humanidade, o seu lugar. E aí Jesus, pela primeira vez, ele grita de dor. Você veja aqui, antes Jesus não gritou. Jesus ficou mudo, foi como uma ovelha muda diante aos seus tosqueadores. Mas nesse momento ele gritou de dor, quando o Pai virou as costas, por causa do meu e do seu pecado. Ali Jesus gritou de dor. Para Jesus a dor da ausência de Deus era maior do que a dor física. Foi maior do que a traição. Foi maior do que tudo. A dor da ausência do Pai. Já parou para pensar nisso? E o ápice da sua dor, Jesus vira para o lado e diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então esse era Jesus. Aguentou tudo. E mesmo assim continua amando. No meio da dor, a gente sabe, né? Quando a gente está com dor, a gente quer ficar sozinho, toma um remédio, fica deitado na cama, não quer ver ninguém, sai de casa, não atende ligação, a gente fica mal-humorado, a gente fica com dor, a gente não quer nada. Às vezes até é mal educado com quem está cuidando da gente. Mas Jesus não é assim. No momento de maior dor, ele ainda falou: perdoa, Pai, perdoa, perdoa. Ele perdoou a todos, revela ali sua compaixão, sua misericórdia, quando no meio de um cenário angustiante, cheio de dor, de sangue, de fraqueza, os nervos ali, tudo ali estava, mesmo assim ali, ele tremendo ali, com aquelas dores subindo, descendo, ele falou: Pai, perdoa-lhes. Para aqueles ladrões que estavam ao seu lado ali,
para as testemunhas que estavam ali, os religiosos, falsos religiosos, os soldados romanos, a multidão pecadora, todos ele perdoou. Eu pergunto, será que Jesus não pode perdoar a gente? Seu pecado, meu pecado? Será que ele não pode resolver a sua dor espiritual, a sua dor emocional? Pai, perdoa-lhes. Concluindo essa palavra nesta noite, irmãos, quantos estão aqui essa noite sentindo algum tipo de dor? Dor de uma perda, dor emocional, de uma briga, de um trauma que você viveu, sendo desprezado, dor de abandono, tantas dores que causam na gente um problema sério. Vamos dizer como o ladrão na cruz diz, Jesus, lembra-te de mim. Tão bonita essa frase, né? Então que essa noite você possa dizer, Senhor, lembra-te de mim, das minhas dores, das minhas dificuldades, dos meus sofrimentos, me ajuda, eu entrego para Ti. Quantos gostariam de ouvir Jesus falar essas palavras? Pai, eu perdoo, Pai, perdoa-me. Jesus fala assim, perdoo você. Quantos gostariam de ouvir isso? Feche seus olhos agora. Nessa ministração especial nós vamos orar, enquanto vai ser tocado um instrumental, e a gente vai entregar tudo para Jesus agora. Você está com alguma dor, está ali te alfinetando, está ali te atrapalhando, sua mente, seu coração, está impedindo você, está paralisando você, está te deixando para baixo. É uma tristeza da alma, uma dor que não passa. Se for dor física, eu quero pedir, se você tem alguma dor física aqui, está com alguma dor, está te atrapalhando, esse é o momento de a gente orar. Nós vamos orar junto nessa noite. Eu vou orar por você. Se você já reconheceu que existe alguma dor emocional, uma tristeza, uma situação que você vem passando já e quer colocar para Jesus essa noite, que a gente pode cantar, a gente pode vir na igreja, a gente pode dizer que está bem, está tudo bem, só você sabe. E Jesus está aqui hoje para dizer, Pai, perdoa-lhes. Ou existe alguém aqui que está sentindo que precisa largar esses pecados, que quer pedir, Senhor, perdoa os meus pecados, eu me entrego a Ti, tudo a Ti. Tenho problemas lá em casa, tenho problemas com a minha mãe, com meu pai, meus irmãos, eu tenho problemas sérios, eu quero resolver isso, eu quero amar, mas não consigo. Você quer fazer alguma coisa, não consegue fazer, então eu tenho um problema aí. E Jesus veio exatamente para isso. É uma atitude espiritual sua agora, de você falar, eu quero agora resolver esse problema na minha vida. Então, todos estão cabeças abaixadas, olhos fechados, mas se você hoje quer que eu ore por você, levanta a mão. Se a palavra falou com você, amém, glória a Deus, lá em cima, amém. Se uma dor no seu coração, Jesus sabe qual é, então coloca agora, levanta a mão e fala assim, Senhor, eu te entrego agora isso. Eu te entrego isso na minha vida, isso que está causando isso, que eu estou sentindo, eu quero colocar a Ti, amém, Deus abençoe. Várias pessoas levantando a mão, querendo orar. Pai, nesta noite, então, nós queremos colocar as nossas mãos sobre os nossos irmãos aqui, dizer para eles, ó Pai, que o Senhor Jesus tem a cura que eles precisam. O Senhor Jesus levou sobre Ele as dores, levou sobre Ele os sofrimentos, para que nós possamos ter vida, Pai. Então há uma entrega essa noite no Teu altar, entrega de vidas, entrega de coração, entrega de tudo, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor todos os tratamentos médicos, colocamos
colocamos os irmãos que estão se recuperando de cirurgia, aqueles que ainda vão para a cirurgia, colocamos diante do Senhor aqueles que estão com dores nas costas, no pé, em qualquer lugar do corpo, ó Pai, crendo que o Senhor pode também realizar milagres e cura, Pai. Cremos também que o Senhor pode tirar toda a nuvem, Senhor, da nossa mente, do emocional, todos os medos, todas as angústias, tudo que tiver sobre nós pode sair em nome de Jesus. Nós cremos nisso também, Pai, e ministramos no poder de Jesus, como os apóstolos faziam, ó Deus. Nós queremos fazer hoje, ministrar a Tua palavra. E para aqueles, ó Pai, que precisam tomar uma decisão por Cristo, que possam fazê-lo hoje, por amor, porque Jesus morreu por amor, e eles vão para Jesus, não pela dor, mas por amor. Então toca nos corações daqueles que precisam se entregar para Jesus, aqueles que precisam se reconciliar, aqueles que precisam se batizar, ó Pai. Entregamos esta noite nas Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor veio, obrigado porque o Senhor passou naquele Calvário, aquela paixão, cada momento que o Senhor teve carregando a cruz, e lá, Senhor, segurando nos pés, segurando nas mãos, por amor a mim, por amor a nós. Obrigado, Jesus, obrigado, que o Senhor sofreu, que o Senhor ficou firme, Jesus. Obrigado, que hoje a gente pode te engrandecer, te reconhecer, te dar toda a glória, todo o louvor, porque Jesus fez isso por mim. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela cura que o Senhor está ministrando nesta noite. Em nome do Teu Filho, nós oramos e te agradecemos. E todo mundo diz amém, amém, amém. Glória a Deus. Creia que você está curado. Creia que vai dar certo. Que Jesus é fiel. Creia.